do Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, um texto já muitas vezes comentado por nós, que se encontra no livro dos Números, capítulo de número 13, o verso de número 25 até o verso de número 33. Números, capítulo 13, versos 25 ao 33, diz assim: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Meus irmãos, os tempos de adversidades, eles são solos férteis para que as sementes da incredulidade germinam. Os tempos de calamidade são os tempos que muitas vozes ecoam, muitas vozes são faladas e no desespero de ouvir alguma coisa que tranquiliza o coração, na angústia de querer ouvir uma palavra que aquieta a alma, que sossega o espírito, nós somos tentados a ouvir muitas vozes que não são de Deus. Nós somos tentados a ouvirmos vozes que serão como águas jogada sobre essa terra de calamidade, e aí é onde as sementes da dúvida, da incredulidade germinarão. Esse é o momento que essas vozes poderão levar muita gente a diminuir o seu conceito de Deus. Por isso, eu lhe chamo a sua atenção para ouvir somente a voz de Deus. Hoje, às vezes, as pessoas querem ouvir uma revelação. Eu tenho que ouvir uma profecia. Irmãos, o que nós precisamos ouvir, Deus já falou. Às vezes nós queremos que Ele fale, mas uma das razões pelo qual a palavra de Deus ela é viva, ela é atual, ela é palavra de Deus também para nós hoje, é exatamente pela sua relevância eterna, pelo seu caráter de renovador
de palavras que foram ditas há milênios atrás, para povos distintos de nós, separados por nós, por décadas, por milênios, na verdade, por culturas, mas que são também hoje palavra de Deus para o nosso coração. E se nós não atentarmos àquilo que Deus já falou, que é real e palavra viva para nós também hoje, nós vamos permitir que os problemas da nossa vida, as situações que nós enfrentamos, principalmente nesses dias tão amargos, tão dolorosos, esses dias tão longos que nós estamos vivendo, os problemas se agigantam diante de nós. Se tornam até mesmo maiores do que são. Existe uma estatística que diz que 92% dos pensamentos que habitam na mente de pessoas que foram tomadas por uma ansiedade mórbida, descontrolada, que foram se tornaram enfermas emocionalmente, 92% desses pensamentos são de coisas que nunca existiram, coisas imaginárias, irreais, fantasias. Então, os problemas existem, a verdade é que nós estamos neste mundo que tem as suas lutas, as suas dificuldades, que traz as perdas para nós, mas nós não podemos permitir que essas situações criam proporções, se tornam maiores do que elas já são, porque nós temos um Deus que é grande, é poderoso. O texto que nós lemos vai falar exatamente disso. É a narrativa dos 12 espias que foram olhar a terra que Deus havia prometido a eles, para ver como que era essa terra. E eu fico imaginando que quando esse espia foi escolhido para ser o representante da sua tribo, ele sentiu uma alegria, um privilégio de representar, de ser aquele que vai lá olhar primeiro. Eu fico imaginando a motivação quando eles receberam essa missão. A alegria de que certamente compartilharam com a sua família. Olha, amanhã eu estarei indo viajar. Irei ver a terra que Deus prometeu para nós. E eles então saíram, quem sabe naquela caminhada até chegar à terra para ser espiada, eles traçaram planos, pensaram em sonhos, e ali eles chegaram. Mas quando viram os gigantes, todas as motivações, todos os projetos, todo o entusiasmo, toda a fé, foi por água abaixo. A ponto de até exagerar, dizendo que era todos os moradores que era gigante, que não era bem assim. Então, quando às vezes chega o gigante, quando nós permitimos os nossos problemas se tornarem esses gigantes da nossa vida, nós perdemos a visão da grandiosidade do nosso Deus. Olha, quais foram as consequências que eles tiveram quando enfrentaram ou quando viram os gigantes. Vejam quais foram as consequências quando os gigantes apareceram. É importante a gente observar isso, porque muitas vezes é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando aparecem os gigantes, os problemas para nós, que nós estamos agigantando tanto, dando tanta proporção a eles, nós também tomamos as mesmas atitudes que dos 12, esses 10 espias tomaram. A primeira consequência, eles esqueceram que eles tinham uma promessa. O texto vai deixar claro no verso de número 1 que Deus mandou eles espiarem a terra que Deus havia lhe dado. Eles já tinham uma garantia divina. Eles tinham a palavra do Senhor Deus.
a posse da terra, a conquista da terra, não estava condicionada ao relatório da espionagem da terra. Olha, vão lá, vocês olham e vê se existe probabilidade de vocês tomarem. Dá uma medida para ver se vocês conseguem lutar de igual para igual com aqueles homens. Aí vocês poderão conquistar a terra. Não foi isso. O Senhor tinha garantido a eles que eles poderiam, era para eles espiar a terra, que Deus lhes daria. Eles tinham a palavra divina, eles tinham a promessa do Senhor, que Deus lhe daria a terra. Irmãos, quando nós olhamos tanto para os nossos problemas e esquecemos de ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus já falou, não é que eu preciso que alguém hoje venha falar no meu ouvido, que alguém tem que se levantar como um profeta para mim e dizer, não, é aquilo que Deus já falou. O Senhor prometeu assim dizendo, não te abandonarei, jamais te deixarei. Essa é a promessa de Deus para mim, essa é a promessa de Deus para você, meu irmão, para todos nós. Nós enfrentamos as lutas, temos os problemas, tem. Às vezes as coisas não acontecem da forma que queremos. Sim, frustramos, decepcionamos, choramos. Mas nós temos que nos apegar a essa promessa da presença de Deus conosco, de estar sempre com a gente, que nós não estamos sozinhos nessa batalha, nós não estamos sozinhos nessa luta. Deus não foi pego por surpresa nessa pandemia. Deus já sabia o que iria acontecer. Deus sabia que muitos de nós iam chorar pelos nossos parentes, teríamos luto na família, teríamos dificuldades, mas o Senhor está conosco. E foi nessa certeza que o salmista diz lá no Salmo 23, quando ele diz lá no verso 4, né, que mesmo passando pelo vale escuro da morte, não temerei mal algum, porque tu estás ao meu lado. Aleluia. O Senhor está conosco. Aqueles 10 homens esqueceram da promessa de Deus quando apareceram os gigantes. Irmãos, não vamos permitir que os problemas se tornem maiores do que são, porque eles são grandes, sim, mas olhando para mim, para você, que somos frágeis e limitados, mas em Deus nós somos fortes. Em Deus nós vencemos exército, em Deus nós ultrapassamos muralha, em Deus nós conseguiremos caminhar triunfante e vamos chegar do outro lado. Não vamos esquecer da promessa que o Senhor está conosco. Uma segunda consequência que eles tiveram quando apareceu os gigantes foi pelo fato deles só enxergarem as barreiras. Eles falaram sim do fruto da terra, falaram que a terra era boa, mas a ênfase maior, aonde eles se amarraram, aonde eles se apegaram, o que fizera eles serem incrédulos, foi a barreira maior que eles viram, que foram os gigantes. Eles fixaram nisso. Eu sempre costumo citar que a fé não oculta os problemas. A gente não estamos aqui para ignorar os problemas. Não falamos de uma fé na fé, de um triunfalismo barato que muitos pregam. Nós estamos cientes dos problemas que passamos. A fé, ela não oculta isso. Só que eles só enxergaram as barreiras, só enxergaram o gigante, em vez de olhar para Deus que é maior do que os gigantes. Em vez de eles olhar para o Senhor que havia prometido dar a eles a terra, o Deus que estava sustentando eles em toda aquela caminhada no meio do deserto. Está chegando o momento deles terminarem a peregrinação do deserto, entrar na terra, desfrutar daquilo que Deus tinha prometido,
e agora eles só estão olhando para o problema, só enxergando as barreiras. Isso, irmão, é o que nós muitas vezes também fazemos. Quando nós só ficamos olhando para os nossos problemas, eles se agigantam diante de nós. Nós entendemos que eles são maiores do que a gente e começamos a achar que agora chegou o nosso fim, a nossa ruína. Eu venho nesta noite, em nome de Jesus Cristo, dizer para você que o problema é sério, sim. As situações que nós estamos vivendo são graves, sim. Mas nós vamos triunfar em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos vencer no nome do Senhor. Amém. Porque nós não vamos ficar olhando para o problema e para nossas limitações, para nossas fraquezas, para nossas escassez de recursos. Não, nós vamos continuar olhando para o nosso Deus, que é maior do que qualquer problema. De quaisquer que sejam as circunstâncias adversas que a vida nos trouxerem, nós temos um Deus que é grande, um Deus que é soberano, que é poderoso, que tem a última palavra, que está no comando, que está no governo. Glorifique a Deus por isso, irmão, porque esse Deus é o nosso Deus. Não é apenas o Deus que está lá no céu, é o Deus que está aqui comigo agora, está aqui junto na minha casa, está aí com você também. Não vamos ficar só enxergando as barreiras. A terceira consequência que esses homens tiveram ao encarar, quando apareceu o gigante para eles, é que eles desistem de um projeto antes mesmo de começar. Irmãos, era um projeto divino. Foi Deus que estabeleceu. Estava na agenda de Deus, não foi Moisés que colocou, não foi Arão que pediu. Estava na agenda de Deus. Vocês vão enfrentar aquele povo, vão conquistar aquela terra será de vocês. E antes de começar este projeto, lá estão eles desistindo. Não é assim que às vezes nós fazemos? É só parecer os gigantes dos problemas da nossa vida, é só aparecer as situações adversas que nós já estamos desistindo, irmãos. Irmãos, eu venho no nome de Jesus ministrar sobre a tua vida que está me acompanhando aqui agora. O renovo de Deus na sua fé. Que você receba a graça do Senhor aí para continuar sendo ousado, para continuar acreditando no sobrenatural. Não desista, irmão. Você está numa caminhada que foi Deus que colocou. Os projetos que está na sua vida foi Deus que estabeleceu. Não desista, não. Dos nossos projetos humanos, sim, muitas vezes nós temos que colocar de lado, temos que anunciar, muitas vezes eles estão até atrapalhando a nossa caminhada, mas aquilo que Deus estabelece para nós, nós não podemos desistir, irmãos, por causa dos problemas. Deus estava dando a eles a oportunidade de um projeto glorioso, grandioso, que outros puderam usufruir, mas aquela geração, aqueles que duvidaram, aqueles que foram incrédulos, não tiveram o privilégio de entrar naquela terra, porque desistiram muito mesmo antes de começar. Não desista do projeto de Deus. Não desista da vida. Não desista de continuar lutando. Não desista de continuar sonhando. Não desista de continuar acreditando que nós vamos vencer essa pandemia, nós vamos vencer esses dias maus, nós vamos superar essas dificuldades e nós em Cristo Jesus vamos continuar cumprindo a missão dele aqui nessa terra, para a glória do nome do Senhor. Não há demônio nenhum que vai nos impedir de continuarmos caminhando. Podemos ter as lutas, as dificuldades, mas nós não vamos nos se tornarmos apequenados diante dessas situações, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. E eu concluo essa palavra dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que quando os gigantes aparecem, é oportunidade para a sua fé também se agigantar, para a sua fé crescer, para você desenvolver a sua fé. A fé é dinâmica. A fé viva, ela tem que estar em operação, ela tem que estar sendo alimentada, ela tem que ser provada. Então, não pense
que nós estamos vivendo numa situação para sermos sucumbidos. Deus tem os seus caminhos, Deus é soberano, nem tudo nós vamos entender, nem tudo vai acontecer do jeito que nós gostaríamos, nem todas as nossas orações serão respondidas da forma que nós almejamos, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então, em vez de você recuar, em vez de você desistir, em vez de você ficar só olhando para os problemas, em vez de você esquecer aquilo que Deus lhe prometeu, em vez de você ficar lamentando e achando que tudo acabou, continue olhando para o teu Deus, desenvolva a sua fé. Finaliza essa palavra dizendo que a palavra guardar e a palavra ouvir, na língua hebraica, ela tem a mesma raiz. Porque aquele que ouve, de fato, é aquele que guarda. Guarde a palavra do Senhor no teu coração. Guarde as promessas de Deus na sua vida. Não ouça apenas como ouvinte que escuta, ouvindo com um ouvido e saindo pelo outro. Que ouve dentro do templo e quando sai já esqueceu tudo aquilo que foi falado. Seja um verdadeiro ouvinte da palavra. Guarde as promessas de Deus na sua vida. Que é isso que vai te ajudar a não querer ficar ouvindo tantas vozes por aí, que vai acabar te levando a diminuir o conceito de Deus e duvidando daquilo que Deus lhe prometeu e daquilo que Deus é para a sua vida. Em nome de Jesus, que esta palavra ela possa te ajudar a superar qualquer dificuldade que você esteja passando. Que esta palavra te renova, te fortaleça e te anime. Eu vou orar pela tua vida agora, em nome do Senhor Jesus, para que esta palavra se torne real, concreta e guardada no seu coração. E antes, porém, de terminarmos, a irmã Inete vai voltar aqui para louvar a Deus com louvor com vocês. Amém? Querido Deus, graça te dou, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que se uniu comigo, que se uniu aqui com a minha família, com o nosso lar, neste culto de louvor e adoração. Eu quero agradecer a Ti pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra com Teus filhos, Senhor. A minha alma deseja que cada um desses que estão ouvindo agora, ao vivo, aqueles que ouvirão depois, seja de algum modo tocado e ministrado pela Tua palavra. Que ela nos alcança de uma forma extraordinária, que ela produza em nós os efeitos pelo qual a mesma está sendo enviada. Não deixa, Senhor, Teus filhos sucumbirem na fé. Não permita que os problemas se agigantam, tomam proporções maiores do que são. Porque mesmo que eles sejam graves, mesmo que eles tenham as suas grandiosidades, nós sabemos que Tu és maior, Senhor. E maior é o Senhor que está conosco. E por isso em Ti nós tomamos posse pela fé da vitória que o Senhor proporciona aos Teus filhos. Que a graça do Senhor renova a cada um e que o Senhor sustente a cada um dos seus desses dias maus e difíceis que estamos vivendo. Assim nós oramos e agradecemos o nome de Jesus. Amém.